Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, alegremo-nos por reunirmos para celebrarmos esta Santa Eucaristia. Queremos saudar a cada um de vós aqui presente, saudar também aqueles que nos acompanham e rezam conosco através dos meios de comunicação. Estamos neste santuário a celebrarmos a novena aos santos pastorinhos. Então, unidos a eles, coloquemos diante do Senhor nosso Deus, com confiança no seu amor misericordioso, e peçamos perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo Santiago. Caríssimos, cada qual seja pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irar, porque a ira do homem não realiza a justiça de Deus. Por isso, renunciando a toda a imundície e a todos os vestígios de maldade, acolhei docilmente a palavra que em vós foi plantada e pode salvar as vossas almas. Sendo cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não a cumpre é como alguém que observa o rosto num espelho e depois de observar a própria fisionomia, vai-se embora e logo se esquece como era. Mas aquele que se aplica atentamente a considerar a lei perfeita, que é a lei da liberdade, e nela persevera, sem ser um ouvinte que se esquece, mas que efetivamente a cumpre, esse encontrará a felicidade no seu modo de viver. Se alguém se considera religioso
e não refreia a própria língua, engana-se a si mesmo e a sua religião é vã. A religião pura e sem mancha aos olhos de Deus, nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. Palavra do Senhor. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. O que vive sem mancha e pratica a justiça e diz a verdade que tem no seu coração e guarda a sua língua da calúnia. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. O que não faz mal ao seu próximo, nem ultraja o seu semelhante. O que tem por desprezível o ímpio, mas estima os que temem o Senhor. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. O que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, e não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes para condenar o inocente. Quem assim proceder jamais será abalado. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, suplicando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da localidade. Depois, deitou-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Ele abriu os olhos e disse: Vejo as pessoas que parecem árvores a andar. Em seguida, Jesus impôs novamente as mãos sobre os olhos, e ele começou a ver bem. Ficou restabelecido e via tudo claramente. Então Jesus mandou para casa e disse-lhe: Não entres sequer na povoação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acolhemos a nossa liturgia da palavra. O Senhor hoje tem a falar a cada um de nós. E acolhemos, em primeiro lugar, a orientação simples e, ao mesmo tempo, prática de São Tiago, que com certeza deve ajudar-nos a compreender melhor sempre aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Quando ele diz na sua epístola: cada um esteja pronto para ouvir, lento no falar e lento para se irar. É uma orientação, como disse, prática. É simples, mas prática. Quando nós abrimos o nosso coração para poder acolher a palavra do Senhor, é necessário que tenhamos disposição para poder acolher esta palavra. Disposição não somente para ouvir, mas também pôr em prática. A própria epístola já nos diz que não sejamos apenas meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E quando São Tiago apresenta para a comunidade e também para nós, esta serenidade, deve ter uma serenidade para poder acolher a palavra do Senhor. Serenidade nas nossas relações com os irmãos. Não podemos deixar-nos agir pelos impulsos. Não podemos deixar agir de forma que nós, na nossa relação com os irmãos, comprometa a nossa fraternidade e a nossa amizade. Por isso a importância da serenidade. Porque a pessoa irada, diz a própria epístola, a pessoa irada não faz o que é justo diante do Senhor. Para receber e também fisicamente a palavra de Deus na nossa vida, é importante e preciso disposição reta. Acolher esta palavra de Deus exige uma disposição, porque é a partir dessa disposição que abro os ouvidos e depois coloco-me a serviço para poder ser esta palavra viva. O próprio São Paulo já diz em outra passagem que a letra é morta, o Espírito é que dá vida. Nós precisamos viver esta palavra também em Espírito. É com certeza a forma mais sublime de podermos colocar em prática aquilo que o Senhor quer no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, é preciso disposição reta, com capacidade de escuta, de autocontrole da nossa língua,
do autocontrole dos impulsos do nosso coração, se não trabalhamos em nós o autocontrole, para podermos melhor viver no cotidiano da nossa vida aquilo que o Senhor nos pede, então ficará com certeza impossível de vivermos a verdadeira fraternidade, de vivermos como o Senhor nos pede, se não acolhemos e não vivemos, se não procuremos colocar um controle nas nossas vontades, nos nossos impulsos e, sobretudo, na nossa língua. O que salva na nossa vida, com certeza, é o acolhimento a esta palavra. A salvação, nós sabemos, vem de Jesus. Jesus é a palavra de Deus que vem para salvar. E também a palavra, como Jesus, nos liberta. Por isso há uma grande urgência no mundo de hoje, nos dias atuais, de procurarmos viver esta palavra com sinceridade, mas também com piedade. A palavra do Senhor exige de nós também mais essa outra disposição de viver na piedade, porque a palavra deve tocar não somente o nosso coração, as nossas ações, mas também tocar aqueles que olham o nosso exemplo, a nossa simplicidade e o nosso amor para com a própria palavra de Deus. Costumo sempre dizer que a nossa relação com a palavra de Deus é algo que deve ser íntimo, próprio também de cada pessoa. As nossas relações com os irmãos também exigem de nós essa vivência e amor à palavra de Deus. Da mesma maneira que nós tratamos a palavra do Senhor, trataremos também os irmãos. Se é com amor, trataremos com amor. Se é com indiferença, os trataremos com indiferença. E assim, nós vamos observando que na nossa vida vai faltando esta palavra que é eficaz. A palavra de Deus é eficaz, mas necessita também ser atualizada cada dia na nossa vida. Por ela mesmo faz as coisas acontecerem, mas quando tem a disposição e quando também coloco-me diante de Deus todos os dias nessa escuta e nessa predisposição para que a palavra do Senhor seja atualizada na minha vida, com certeza continuará a produzir muitos frutos bons. A fé deve também levar a essa ação. Então, de nada serve, como diz o próprio texto, olhar para o espelho se nós não conseguirmos limpar as manchas observadas através desse próprio espelho. É a palavra de Deus que revela para nós essas manchas que nós devemos tirar da nossa vida, que nós devemos limpar-nos para poder também fazer com que esta palavra ilumine também aqueles outros através do nosso exemplo, do nosso testemunho. Então, há aqui uma exigência dessa observância da palavra do Senhor, que é também caminho de felicidade, caminho de libertação. A palavra de Deus, além de nos levar à verdadeira felicidade, também leva-nos à libertação. Liberta-nos da escravidão do nosso próprio ego, a escravidão dos nossos erros, dos nossos pecados, para podermos viver diante de Deus nesta liberdade que Ele mesmo quer. A palavra do Senhor tem essa potencialidade de poder libertar-nos para vivermos livres, vivermos felizes. Então, no Evangelho também vemos essa experiência de Jesus com mais um cego. Este cego em Betsaida que o levaram para que Jesus pudesse tocar e ele ser curado. Há aqui mais uma vez uma experiência interessante, a experiência de fazer com que a pessoa
que está ali para ser curada possa sentir e perceber aquilo que está a acontecer à sua volta. Por isso, esses gestos que nós podemos até pensar que seja um pouco estranho, que Jesus toque com a saliva nos olhos do cego, depois põe-lhe as mãos também nos seus olhos. Então, Jesus, nós sabemos, pode curar apenas com a sua palavra. Mas aqui, Jesus também queria mostrar algo que deve chamar a nossa atenção. Jesus não quer realizar efeitos como mágicos. Jesus não gosta e nunca gostou de chamar a atenção. Por isso, ele sempre orientou: vai, não contes nada a ninguém. Agora diz a esse que nós ouvimos no Evangelho: não entre sequer na povoação. Jesus ensina-nos como viver o nosso dia a dia através das graças que nós recebemos. Sabemos sim que é importante, é bonito darmos o testemunho ao contar para as outras pessoas as graças que Deus tem realizado na nossa vida. No entanto, que isto não sirva para crescermos cada vez mais no nosso egoísmo, mas justamente para bendizer a Deus por tudo aquilo que Ele tem concedido à nossa vida. Então Jesus, com seus gestos, quer mostrar para este cego que ele possa perceber e sentir o que está a acontecer ao seu redor, à sua volta. Nós também precisamos ter esta disposição de confiar no Senhor, a ponto de sentir a sua presença, seja através do nosso irmão, seja através da Eucaristia, seja através do seu próprio Espírito. E esta presença, com certeza, deve produzir em nós segurança na fé, deve produzir em nós certeza de salvação e de vitória, sobretudo nos momentos mais difíceis. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus não quer atitudes triunfalistas. Jesus quer atitudes simples, confiantes no seu amor. E depois, com certeza, o verdadeiro crente é aquele que crê no milagre que Jesus pode fazer. Não crê apenas nos milagres, mas em quem pode realizar este milagre. Quem pode oferecer essas curas. Por isso essa importância de tomarmos o devido cuidado de não ir sempre correr atrás de Jesus para obter milagres, ou mesmo de Nossa Senhora. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, que quer que nós sejamos felizes. Por isso realiza as graças e os milagres na nossa vida. Mas alguns, como nós já sabemos, que têm essa capacidade de apenas crer no milagre e depois vai-se embora, não é? É necessário que nós procuremos ter essa devida atenção. Muitos precisam, sim, de muitas graças e muitos milagres, mas é importante estar aberto à vontade do Senhor. Mesmo que pelo fato de nós vivermos nesse tempo, vamos dizer assim, digital, em que tudo é ali e agora, é necessário que nós não entremos nessa mesma dinâmica na nossa relação com Deus. Porque com Deus não é assim, quero agora, né? Há muita gente que pede as suas graças, seus favores, os seus milagres e quer que Deus lhe realize agora. Por isso, volto a dizer, mesmo que estamos a viver em um tempo digital, em que nós clicamos e apertamos e ali se acontece e logo temos as informações que queremos, não podemos fazer da nossa relação com Deus este comércio e esse desejo de que as coisas aconteçam como eu quero e não como Deus quer. Então, por isso, a palavra do Senhor vem para ajudar-nos a poder viver melhor, fazendo a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, é claro, numa boa relação de fraternidade com aqueles que nós convivemos.
bonito, repito mais uma vez, de ouvir esta primeira leitura das orientações de São Tiago para que a comunidade, para que cada um de nós viva na profundidade da sua fé aquilo que o Senhor nos ensinou, viver a fraternidade, o amor entre os irmãos. Por isso a necessidade de podermos educar as nossas vontades, a necessidade de fazer um controle dos nossos impulsos, das nossas raivas, da nossa língua, para que possamos viver melhor diante do Senhor. Acolhamos, caríssimos irmãos, com alegria e com fé, esta palavra que hoje nos é dirigida, para que cada frase, cada versículo possa ser para nós um alimento, para sustentar a cada dia a nossa fé. Mas não nos esqueçamos, é necessário essa disposição para ouvir, é necessário querer e ter coragem para pôr em prática aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, assim como a cura do cego foi lenta e progressiva, assim é o caminhar na fé, testemunhando no Evangelho. Peçamos ao Pai esta graça tão preciosa, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos que apacentam as suas igrejas, pelos parcos que as representam nas paróquias e pelos fiéis que progressivamente crescem na fé, oremos na fé e esperança. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que governam as nações em tempos difíceis, pelos que lutam sem violência pela liberdade, e pelos que se dão sem esperar aplausos, oremos com fé e esperança. Pelos cegos de nascença e por todos os cegos, pelas instituições de solidariedade que os acolhem e pelos que trabalham em favor deles, oremos com fé e esperança. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que visitam os órfãos e as viúvas, pelos que acodem a quem está em tribulação e pelos que animam os que perderam a coragem, oremos com fé e esperança. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nesta comunidade ouvem a palavra, pelos que põem em prática a sua mensagem e pelos que convidam outros a vivê-la, oremos com fé e esperança. Ouvi-nos. Senhor Pai Santo, escutai as súplicas e os anseios que vos dirigimos com fé e com esperança, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por esse dom da vossa graça, também à noite da dor se abre a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador Antônio, nosso bispo José, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas qualidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Passo agora a bênção dos objetos religiosos. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agradecemos a cada um de vós aqui presente e a todos que rezaram conosco. Quero desejar uma boa continuação de dia e, com certeza, acolhendo a palavra do Senhor, que convida-nos a viver de acordo com a sua vontade. Aprendemos, então, na liturgia de hoje, que devemos acolher a sua palavra, escutá-la e colocar em prática. Não ser apenas meros ouvintes. Recebamos então a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.